Olá, galerinha do quinto ano! Bom dia! Vamos para mais uma aula. Hoje iremos falar sobre ditadura militar. Livro de História, páginas 283 a 288. O governo ditatorial. Após o golpe de 1964, os militares tomaram o poder e se revezaram no governo do país através de eleições indiretas para cargo de presidente. Durante 21 anos de ditadura, 5 generais se sucederam ao cargo: Castelo Branco, 1964 a 1967, Costa e Silva, 1967 a 1969, Emílio Garrastazu Médici, de 1969 a 1974, Ernesto Geisel, de 1974 a 1979, e João Figueiredo, de 1979 a 1985. Apesar de cada um dos governos possuir características específicas e ter tomado medidas distintas, todos eles tiveram em comum algumas características, como a repressão dos opositores, o autoritarismo e a censura. Então vamos falar de cada um deles e o ato institucional. Castelo Branco, ato institucional. No dia 27 de outubro de 1965, o presidente editou o ato institucional de número 2, que acabava com todos os partidos políticos até aquele momento e criava apenas 2 partidos, a Arena, que é a Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Além disso, ainda determina eleições indiretas para presidente durante todo o governo dos militares. Permitia o presidente a decretar estado de sítio e demitir parlamentares da oposição. O general também editou o ato institucional de número 3, o qual determinava as eleições indiretas para prefeito de capitais e governadores, além de marcar as eleições para a escolha de seu sucessor. Essa medida se deu pela grande vitória dos opositores ao regime das eleições para deputados, além de facilitar a intervenção dos militares no município. O fim do governo ainda foi marcado pela elaboração de uma nova Constituição. Após ato institucional número 4, dar poderes de Assembleia Constituinte para o Congresso Nacional, um grupo de deputados e senadores selecionados pelos militares criou uma Constituição que seria promulgada no governo seguinte. Arthur da Costa e Silva. Arthur da Costa e Silva, que como primeiro ato promulgou a Constituição elaborada no ano anterior, insere os atos institucionais já promulgadas até o momento, além de determinar a pena de morte para crimes contra a segurança nacional, a restrição do direito à greve, a possibilidade de justiça militar julgar civis processados por crimes contra a segurança nacional, entre outras medidas. As principais características dessa Constituição eram autoritarismo e repressão. Em resposta a isso, parte da população se manifestou contra a ditadura militar por todo o país. Antigos líderes políticos, estudantes e trabalhadores foram às ruas para questionar e pedir o fim da ditadura militar no Brasil. O ditador Costa e Silva decretou ato institucional número 5,
Esse ato institucional abriu espaço para o período de maior tensão política, permitindo a perseguição, expulsão, prisão e tortura daqueles que eram contrários à ditadura. A suspensão dos direitos constitucionais, o presidente poderia fazer leis, fechar o Congresso Nacional e o estabelecimento de censura dos meios de comunicação e artísticos. Emílio Médici. Para tal, o presidente investiu no aparelho repressivo do Estado, como as políticas e as forças armadas. Nesse sentido, destaca-se o Serviço Nacional de Informação, responsável por coletar informações dos opositores, o Departamento de Ordem Política e Social e Departamento de Operações Internas e Centros de Defesa Interna, o que ficariam marcados na história pela perseguição, tortura e assassinato dos opositores políticos do presidente. Ao mesmo tempo, para desviar as atenções populares da repressão, se investiu em setores como construção civil, telecomunicações, petróleo e energia, pois são setores estratégicos, garantindo empregos e rendimentos para o país. Com essa fórmula de investimentos, entre os anos de 1969 e 1973, o Brasil cresceu economicamente e saiu da crise que assolava o país há anos. O milagre econômico foi sentido diretamente pelas classes mais ricas e as classes médias. Mesmo assim, era utilizado como propaganda do regime militar e para encobrir toda a violência e repressão que ainda eram práticas do governo. A violência e a repressão que ainda eram práticas do governo. Ernesto Geisel. O penúltimo governo da ditadura foi sobre a presidência Ernesto Geisel. As principais medidas do seu governo foram as finalizações das construções das usinas hidrelétricas de Itaipu, Sobradinho e Tucuruí, e o acordo com a Alemanha Ocidental para a construção de usinas nucleares no território brasileiro. É importante dizer que essas usinas hidrelétricas, sobretudo a de Itaipu, ainda são muito importantes para a geração de energia elétrica no Brasil. João Figueiredo. O último presidente do período da ditadura militar foi João Figueiredo, que foi marcado pela pressão popular pela abertura política do Brasil. João Figueiredo permitiu que pessoas expulsas do país retornassem, bem como cedeu o perdão aos presos políticos do Brasil através da lei da anistia. Também, durante o seu governo, foi decretado o fim do bipartidarismo, garantindo o retorno à organização dos partidos políticos. Dessa maneira, João Figueiredo ampliou os direitos políticos e preparava o país para novas eleições democráticas. Exercícios. Livro de História, páginas 287 a 288. Beijos, crianças. Até a próxima!